A gente abre nossa sessão de cartas e e-mails hoje com um pedido curto e grosso do seu Roberto Alencar, de Juazeiro, na Bahia. Como coletar o solo para análise? O senhor vai ver que não pode ser de qualquer jeito, não. Seu Roberto, sua pergunta aqui no e-mail é bastante curta, mas de fundamental importância para a agricultura. É que a precisão no resultado da análise de solo está diretamente relacionada à coleta que o senhor vai fazer aí na sua propriedade. Não é isso, doutora Flávia? É isso mesmo, senhor Roberto. Nós devemos pensar numa amostra de solo como se fosse uma amostra de sangue, que a gente faz para conhecer a nossa saúde. Da mesma forma, com a amostragem de solo, nós vamos conhecer a saúde do solo, ou seja, a quantidade de nutrientes que ele dispõe. E a partir daí, nós temos condições de calcular as doses de corretivos e fertilizantes a serem aplicadas para que possamos buscar boas produtividades das culturas. Qual é o primeiro passo? Como é que ele tem que fazer essa coleta? Bom, a primeira coisa que ele tem que observar, quando ele chegar na sua área, é dividir essa área em talhões, glebas homogêneas. O que significa homogêneas? Significa áreas parecidas em características. Por exemplo, o cultivo anterior, o relevo tem que ser mais ou menos semelhante, a vegetação, o tipo de solo, por exemplo, um solo mais argiloso, um solo mais arenoso. Seu Roberto, o senhor vai precisar de uma amostra para cada talhão homogêneo que identificar aí. Por exemplo, uma amostra para encosta de morro, outra para a área de pasto e assim por diante. Cada amostra dessa é composta por várias coletas de terra e a agrônoma recomenda fazer essas coletas em no máximo 10 hectares. Para abranger toda a área, o senhor deve andar em zigue-zague, como mostra o desenho, tirando entre 15 e 20 amostras. Evitar pontos atípicos, tipo cupinzeiros, beira de estrada. Então ele deve raspar o solo, retirando folhas secas, galhos. Com a área limpa, seu Roberto, comece a cavar. Para terrenos onde o plantio é convencional, de milho e soja, por exemplo, a profundidade deve ser de 20 centímetros. Em lugares onde o senhor tem culturas perenes, como um pomar, o buraco precisa ser mais fundo, de 20 a 40 centímetros. E em áreas de plantio direto já consolidado, com mais de 5 anos, bastam 10 centímetros. Então ele pega essa quantidade de solo, coloca no balde e nós partimos para um outro ponto. Quanto maior a área, maior vai ser a distância entre os pontos. O importante é ele abranger essa área toda, de forma a representá-la. O importante é raspar de forma uniforme e coletar toda essa profundidade de 0 a 20 centímetros. A parede aí do buraco, digamos assim. De cima até embaixo. E aqui ele vai misturando, então, a terra de todos os buracos. Pode ser num balde, pode ser numa lona. Depois de misturar bem todos esses pontos, ele vai pegar um saquinho plástico, vai colocar cerca de 200 a 300 gramas de solo nesse saquinho. Ele não vai mandar, então, toda a terra para o laboratório? De forma alguma, até mesmo porque senão isso implica em mais custos, de transporte. E o importante também é ele identificar essa amostra, de forma correta. Então aqui o produtor pode colocar o nome dele, o nome da área amostrada e a profundidade amostrada, para que quando ele receber os resultados, ele possa aplicar de forma correta os corretivos e fertilizantes. Agora, em que momento ele tem que fazer essa análise? Normalmente, a gente espera que ele faça essa amostragem cerca de 120 dias antes do plantio da sua lavoura. Por quê? Porque se for necessário aplicar calcário, o calcário precisa de cerca de 90 dias para reagir no solo, para corrigir a acidez do solo. E, além disso, o processo de envio para o laboratório, análise, interpretação dos resultados e até mesmo a compra dos corretivos e fertilizantes, ela demanda um tempo. É bom repetir a análise de solo a cada 3 ou 4 anos.